de todo ser que Deus criou. São os 2 últimos capítulos que nós estamos da Confissão de Fé de Westminster, né? Falando do estado da alma e falando do juízo final. Então nós estamos terminando a confissão aqui, é um estudo longo que a gente tem feito, sobretudo o pastor Alexandre, que tem estado mais à frente. Hoje ele foi descansar um pouquinho com a Aline e com a Gabriela, ainda levou junto Júlia e Maria Clara, né? Estão lá para Juiz de Fora, estão voltando hoje à noite. E então hoje coube a mim essa responsabilidade de ministrar, mas eu mostrava aqui de manhã cedo, né, que eram, 15 páginas que eu tinha que falar, eu falei uma, né, porque o tema é tão vasto, né, tão maravilhoso, e um assunto chama o outro, um texto chama o outro, e vimos aqui as bases bíblicas, sobretudo, né, a confissão é um texto maravilhoso, confeccionado aí para nos iluminar a mente, né, no que diz respeito à forma correta de entendermos algumas verdades bíblicas, né, e teológicas, mas a nossa fonte maior, primária, sempre é a palavra de Deus. Então a gente sempre indo para a palavra, confirmando tudo o que a gente está vendo aqui. Então, um texto fantástico. Quando eu vi já era 10h20, a hora passou, a gente depois deu um intervalo um pouquinho maior, então atrasamos um pouco, e eu continuo falando e atrasando mais ainda, né? Então, mas para a gente não perder aqui mais tempo, eu quero de imediato então passar a ministração da palavra, até porque temos a ceia do Senhor, a mesa do Senhor hoje, e eu quero ficar aqui hoje com vocês. Eu fiquei buscando um tema para essa mensagem de hoje, e eu cheguei a um tema que eu não sei se foi o mais feliz, um título para essa mensagem que eu não sei se ele foi muito feliz, mas eu estou chamando de Dossiê Jesus. Dossiê Jesus é o título dessa mensagem que eu quero ministrar aqui, que eu vou ministrar aqui nessa manhã, e você já vai entender por que eu estou dando esse nome, esse título dessa mensagem. Porque a minha tentativa aqui hoje, a minha proposta é responder a uma pergunta básica, fundamental, talvez a pergunta mais importante para a nossa vida: quem é Jesus? Quem é Jesus? É a resposta, ou é a pergunta que eu quero nessa manhã encontrar resposta, ou respostas para nós aqui nessa manhã. Para começarmos essa conversa, nós vamos ver muitos textos aqui. Então, desde já eu peço que você seja paciente. Procurei colocar todos os textos aqui na projeção, tá? Como ficou versículo por versículo, eu queria pedir que alguém passasse para mim. Passa daí, tá? Porque quando o texto está inteiro é mais fácil para eu fica mais difícil, tá bom? Então, eu quero começar lendo com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos de 1 a 4, tá bom? Lucas 1, de 1 a 4, e como eu falei para vocês, na sequência vamos visitar outros textos muito importantes, que acredito eu vão nos iluminar nessa manhã aqui, para que a gente possa responder a essa pergunta tão importante: quem é Jesus? Ok? Então, se você preferir abrir na sua Bíblia, Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4, vou dar um tempo para você abrir aí na sua Bíblia. Diz assim o texto da palavra de Deus, temos na projeção, tá bom? Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. É a mesma versão que a minha? NVI, se você tá, não sei se vai dar certo, porque faltou te avisar, Wes, desculpa, tá? Muitos, eu vou avançar, tá bom, enquanto ele vai mudando a versão. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Vamos orar? Pai, por favor, pelo teu Espírito, ilumina nossa mente e nosso coração, auxilia-nos nessa manhã. Não tem como nos encontrarmos com a tua palavra fora da oração, distantes do clamor, para que o teu Espírito ilumine nossa mente e coração,
para que possamos entender, absorver, compreender, Senhor, a Tua palavra, não apenas no campo humano, não apenas na perspectiva intelectual, mas sobretudo na espiritual, que é o que de fato transforma a nossa vida. Pai Santo, Pai Eterno, eu preciso tanto do Senhor nessa manhã. Eu não consigo, Pai, está para além da minha capacidade de transmitir vida aqui nessa manhã. No máximo conhecimento, mas Deus, o conhecimento sem a vida de nada adianta. O conhecimento sem o Espírito da vida de nada adianta. Iluminação da mente desassociada da iluminação do coração, do aquecimento do coração, de nada adianta, Senhor. Então que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã, nos orientar, conduzir nesse momento que é tão maravilhoso do culto ao Senhor, que é a ministração da Tua palavra. Abençoe a minha vida, abençoe os meus irmãos que estão aqui, para que possamos nesse momento, Senhor, recebermos aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu escolhi esse texto de Lucas capítulo 1 para começar essa palavra nessa manhã, porque Lucas, como vocês sabem, ele foi um evangelista, um crente, um homem piedoso, um médico, um historiador, um escritor, que recebeu, por assim dizer, um chamado de Deus para, de forma acurada, precisa, relatar o que Jesus foi e fez. É interessante porque Lucas, ele não foi contemporâneo de Jesus, ele foi um amigo de Paulo, um colega de trabalho, digamos assim, de ministério de Paulo. E Lucas, ele resolve, decide, ele mesmo diz, ordenar, escrever, organizar, depois de uma acurada pesquisa dos fatos, ele decide escrever esse relato que resultou, por assim dizer, no evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Lucas. Lucas, ele é o escritor, o autor, tanto do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, quanto de Atos dos Apóstolos, ok? E o texto é interessante porque, embora ele não tenha sido, como já disse para vocês, uma testemunha ocular de Jesus, ele não conviveu com Jesus, não viu o que Jesus fez, ele deixa claro que ele escreveu o seu evangelho depois de se debruçar a uma pesquisa, se debruçar a uma investigação, a um trabalho acurado, preciso, comprometido a respeito da vida de Jesus. É interessante porque ele escreve esse evangelho que tem como destinatário uma pessoa chamada Teófilo. Alguns vão dizer que Teófilo não existiu, que Teófilo, na verdade, é um personagem imaginário, um destinatário imaginário, por assim dizer, ou alguém que simbolizava toda a igreja. E são muitas as teorias a respeito de Teófilo, mas eu acredito, como muitos autores acreditam também, que Teófilo existiu, foi uma pessoa, foi uma autoridade para quem o evangelho já havia sido pregado, e Teófilo, na verdade, ocupava um cargo importante, como eu já disse para vocês, de uma autoridade, e ele era uma pessoa que era de extrema importância que o evangelho fosse de fato esclarecido. Alguns vão dizer ainda que Teófilo talvez possa ter sido uma espécie de patrocinador de Lucas, no que diz respeito à sua pesquisa, no que diz respeito ao trabalho de escrita do Evangelho. Mas o fato é que, independente de quem tenha sido Teófilo, Lucas escreveu um texto apresentando Jesus como sendo o homem perfeito. E os historiadores vão dizer que o Evangelho de Lucas, ele foi escrito para gregos, para o povo grego, para pessoas gregas de cultura, que sempre buscavam a perfeição em tudo o que faziam. Então, quando Lucas objetiva apresentar Jesus como sendo o homem perfeito, ele está atendendo uma demanda dos gregos, por assim dizer, que buscavam essa perfeição em tudo na vida, no que diz respeito, sobretudo, ao conhecimento. Então, Lucas escreve seu evangelho
para os gregos, apresentando Jesus, é impressionante como sendo um homem. O Evangelho de Lucas, quando você pega e lê o Evangelho do início ao fim, você percebe nitidamente a proposta de Lucas de apresentar Jesus como sendo um homem, mas não qualquer homem, um homem perfeito, um homem sem pecado, o homem que se tornou o modelo, por assim dizer, para toda a humanidade. Então, a proposta de Lucas, na verdade, foi responder a seguinte pergunta: quem é Jesus? Quando Lucas se propõe a escrever esse evangelho, na verdade a única coisa que ele está tentando ou pretendendo responder é a pergunta: quem é Jesus? Isso é interessante porque essa pergunta, ela é extremamente importante para todas as pessoas. Existem algumas perguntas que são basilares, fundamentais na existência. Por exemplo, certa vez, um filósofo, não me lembro agora a nacionalidade, não era brasileiro, foi entrevistado, e foi perguntado a ele, o entrevistador perguntou para ele o seguinte: qual é o grande dilema da humanidade? Um filósofo ateu. Qual é o grande dilema da humanidade? Qual é a grande, por assim dizer, pergunta, assim, o grande dilema para a humanidade? E de forma inesperada para esse entrevistador, esse filósofo pergunta o seguinte: que o grande dilema, a grande angústia é saber se Deus existe. Porque se Deus existe, a gente vai ter que viver de maneira diferente. Olha que coisa interessante. Um filósofo ateu, quando questionado, arguído a respeito do grande dilema, da grande angústia, da grande pergunta da humanidade, ele diz que a grande pergunta a ser respondida é se Deus existe ou não. A grande descoberta a ser feita é se Deus é real ou não, por uma razão muito simples: se Deus existe, se Ele é real, a gente vai ter que viver de forma diferente que a gente vive. Por quê? Porque o padrão de Deus é excelente. Ele não disse isso, diga-se de passagem, é um complemento meu. Agora, trazendo para a nossa pergunta dessa manhã, para a nossa discussão nessa manhã, descobrir quem é Jesus também é da mesma forma fundamental para o nosso viver aqui e para o nosso destino eterno. Por uma razão muito simples, já adiantando o material nessa manhã, o próprio Jesus diz que Ele e o Pai são um. Então, descobrir, saber se Deus existe, nós podemos pegar uma pergunta pela outra, é a mesma coisa que perguntar se Jesus existe. E para nossa discussão ou conversa nessa manhã, é a pergunta: quem foi Jesus? Interessante, porque muitas provas históricas existem a respeito de Jesus, né? Não há mais como se negar a existência de um Jesus histórico. Não há mais, é loucura tentar negar a existência de um homem chamado Jesus, que viveu na Galileia, filho de José, filho de Maria, que viveu no seu tempo, que fez discípulos, que andou pelas ruas empoeiradas, por assim dizer, da Palestina, percorreu ali no barquinho no mar da Galileia. Não há como se negar mais a existência do Jesus histórico. E há muitas provas documentais e históricas a respeito do Jesus histórico. Agora, a grande questão não tem a ver mais com a historicidade do homem Jesus, como já lhes disse, ponto pacificado. A grande questão é: quem foi Jesus? A partir do que os evangelhos revelam, a partir do que as pessoas falam a respeito dele, a partir do que aqueles que conviveram com ele, ou daqueles que ouviram falar posteriormente dele, como nós ouvimos falar posteriormente dele, dizem que ele é. Quem é Jesus? Interessante, porque teve um historiador chamado Flávio Josefo, um historiador judeu, muito controverso em muitas coisas que escreveu, e foi gerado muita, por assim dizer, muita dúvida até nas motivações corretas de Flávio Josefo ao escrever e ao falar o que ele escreveu. Que ele fala algumas coisas interessantes. Ele vai dizer o seguinte sobre Jesus: ele viveu ali por volta entre os anos 30 e anos 100 do primeiro século da era cristã, e ele vai dizer o seguinte: nessa época havia um homem sábio chamado Jesus.
Seu comportamento era bom, e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Esse aqui é um texto atribuído a Flávio Josefo. Há uma versão diferente, nesse próprio texto, onde Flávio Josefo estaria revelando, ou melhor, afirmando que Jesus realmente apareceu ressurreto e afirmando realmente que ele era o Cristo. Diferente do texto que nós acabamos de ler, onde ele coloca a possibilidade disso ser uma verdade. Ok? Então, esse texto aqui é tido como sendo mais próximo, digamos assim, da realidade do que realmente o Flávio Josefo tem escrito, mas o fato é que Flávio Josefo foi um historiador respeitado, judeu, respeitado, e que fez um trabalho também ali acurado de pesquisa a respeito da vida de Jesus. Ok? Então, há provas históricas, documentais a respeito da existência de Jesus e a respeito do modo de vida dele, dos seus seguidores que afirmaram que ele havia ressuscitado. Agora, muito para além dos relatos históricos, muito para além dos historiadores, muito para além dos pareceres humanos a respeito de Jesus, nada melhor do que a própria palavra, a própria Bíblia, para nos mostrar nessa manhã, ou nos ajudar na resposta à pergunta: quem é Jesus? Porque se tem um lugar onde podemos encontrar resposta para essa pergunta, é na própria palavra de Deus. Aí, eu quero ver com vocês alguns textos ou outros textos dessa manhã que vão nos ajudar também bastante aqui. Primeiro texto, Mateus capítulo 16, versos 13 a 16, tá bom? Não sei se nós temos aqui na projeção. Mateus 16 vai dizer o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Olha que interessante. Jesus, chega um momento, ele pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, esse texto ele é um texto fantástico, maravilhoso. Alguns historiadores, escritores vão chamar esse episódio de a crise da Galileia. Por que a crise da Galileia? Eles vão dizer que Jesus estava vivendo um momento, forte aqui, assim, é uma espécie de crise existencial de Jesus, ok? Jesus está no momento, está no auge do seu ministério, no auge da sua popularidade, as multidões seguindo Jesus. Imagina Jesus andava, as multidões vinham atrás dele, as pessoas iam atrás dele para ouvi-lo, iam atrás dele em busca de cura, iam atrás dele em busca de milagres, iam atrás dele porque ele multiplicava o pão e o peixe, dava de comer para aquelas pessoas. E aí Jesus resolve retirar-se com os seus discípulos e faz a seguinte pergunta: o que a grande multidão diz a meu respeito? E aí alguns vão dizer, forçando o barro ou não sei, interprete você, que Jesus estava preocupado com a interpretação ou com a visão, com a identidade que as pessoas criaram dele. E aí, o que chama atenção no texto, sabe o que é? É que a resposta dos discípulos aponta por uma visão peculiar de Jesus, um pouco diferente da nossa. Porque Jesus é comparado a pelo menos 3 profetas duríssimos no seu discurso: Elias, Jeremias e João Batista, o mais recente deles, que chegou a chamar os seus ouvintes de raça de víboras. A multidão achava, vou usar essa expressão, que Jesus ele estava muito na linha ou no perfil de profetas que foram duros no seu discurso. Interessante, porque a visão que a gente tem de Jesus, né, e do bom pastor, que de fato do consolador, do Deus que está conosco, e aqui pegando uma palavra pela outra, um termo pelo outro, a visão que a gente tem muitas vezes é de um Deus somente muito bonzinho, né?
Um Jesus que está sempre passando a mão na cabeça da gente, cuidando da gente. Mas a multidão que ouvia Jesus constantemente o comparou a profetas que tinham no seu discurso uma palavra muito afiada e dura. Mas Jesus não se contenta com a resposta dos discípulos com relação à multidão. Tudo bem, a multidão me comparou aos profetas, mas e vocês que andam comigo? E vocês que estão comigo todos os dias, que comem comigo, que trabalham comigo, que estão junto comigo o tempo todo? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E aí, irmãos, sempre ele, né? Pedro, o ousado, o corajoso, o intrépido, o vacilão. Opa, não, esse aqui escapou. Assim, o que ia, né? O que ia na frente, tomava coragem e por conta disso muitas vezes errava, mas não lhe faltava ímpeto. Ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, nós já temos uma primeira pista. Já começamos a ter alguma definição, por assim dizer, alguma resposta para a pergunta: quem é Jesus? E me chama a atenção esse texto por vários motivos. Porque aqui, nessa resposta de Pedro, que é fantástica, como eu já lhes disse, tu és o Cristo, nós já podemos entender uma coisa: só pode chegar a essa conclusão quem anda com Jesus. A multidão nunca vai poder responder a pergunta: quem é Jesus? A multidão, e por multidão entenda, admiradores de Jesus, aqueles que estão atrás de milagres de Jesus, aqueles que querem se relacionar com Ele apenas por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. A multidão, a grande massa, não tem condições de entender, de saber a resposta da pergunta: quem é Jesus? E o próprio Jesus vai deixar isso claro quando diz: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Sabe o que Jesus está dizendo? Você só foi capaz de responder essa pergunta porque você anda comigo. Você só foi capaz de chegar a essa conclusão por causa da intimidade que você tem comigo. Você só foi capaz de chegar a essa conclusão porque você tem estado comigo todo dia. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa nessa manhã, em nome de Jesus. Existe um nível de conhecimento de Deus fundamental para a nossa vida, que a gente só vai ter se a gente andar com Deus. Que um estilo de vida mais ou menos não dá. Que uma simpatia por Jesus não é suficiente. Que o interesse pela igreja, pelo pregador, por aspectos específicos da palavra, não são suficientes para responder essa pergunta. Para que você se encontre com a pessoa verdadeira de Jesus, para que você encontre respostas para questões fundamentais da vida, tem que ter intimidade com Deus. Você pode dizer amém para isso? Você pode, nessa manhã, assumir isso para a sua vida como sendo um alvo para você? No que diz respeito à mudança na sua devocionalidade, a mudança no seu estilo de ser cristão, na mudança no que diz respeito ao seu compromisso com o próprio Deus, você consegue entender que ser simpatizante de Jesus, ou seja, estar na multidão, não é suficiente para saber quem Ele é? E se nós não sabemos quem Ele é, nós temos um problema. Porque como nós podemos dizer que amamos alguém que nós não conhecemos? Como que nós podemos afirmar: eu te amo, quando cantamos, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, se nós não o conhecemos? Então, tu és o Cristo, só pode saber quem é Jesus. E aqui a primeira resposta: tu és o Cristo. De fato, quem foi alcançado por essa revelação? E aí, o registro também do evangelista João, e o relato que ele faz sobre João Batista, logo no início do seu evangelho, também vai nos ajudar, ou vão nos ajudar muito nessa manhã, na busca por essa resposta, a continuarmos aqui na busca da resposta para essa pergunta. Olha só o que João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 14, 15 e de 24 a 27, esses textos vão nos dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne. Preste atenção, aquele que é a palavra Logos, a grande busca dos gregos,
da filosofia grega, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, e aí João, o evangelista, faz menção ao João Batista: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Alguns fariseus tinham sido enviados interrogando-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês, isso é muito sério também, não conhecem. Entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. João capítulo 1, versos 14, 15, de 24 a 27. Queridos, resposta muito interessante de João a respeito da identidade de Jesus. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, o Logos, a palavra que se tornou homem, que se tornou um igual a nós. Interessante porque aquilo que é conhecido na teologia como estado de humilhação é comprovado por João. Por que estado de humilhação? Porque o soberano do universo, o criador de todas as coisas, o Senhor Santo, se fez homem. Imagina só, eu já fiz essa ilustração aqui algumas vezes, né? Imagina você com a sua capacidade intelectual, imagina você com a sua inteligência, com a sua capacidade de locomoção, né? Locomoção, alguns de nós, né? Que já vamos perdendo aos poucos, né? Mas enfim, a turma mais jovem com todo vigor. Imagina você no corpo de uma lesma. Não é você ser uma lesma, é você no corpo de uma lesma. Jéssica, corredora, olhei para você agora, né? Atleta. Você não está fazendo, por que você está aqui, que você não está no PAN, por quê? Né? Correndo lá, ganhando medalha lá para a gente, lá para o Brasil. A Jéssica é corredora, na próxima estará, amém. Aí o que acontece? Jéssica, corredora, atleta, de repente no corpo de uma lesma limitada, incapaz de exercer, de ser o que ela é, né? Muito parecida comigo correndo, uma lesma, né? Enfim, imagina só, sabe o que aconteceu com Jesus, o Filho de Deus? Virou uma lesma, muito mal comparando. Por quê? O Deus e Senhor do universo, para cumprir o plano eterno de Deus, assumiu a forma humana, tornou-se limitado a um corpo humano e finito, a um corpo extremamente limitado. E nessa, digamos assim, na encarnação de Jesus, ele experimentou uma infinidade de limitações no seu ser. Olha só o que Gálatas 4,4, comprovando o que eu estou dizendo para vocês, vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que Paulo está dizendo na sua carta aos Gálatas? Está provando que Jesus foi um homem, de carne e osso como eu e você, diferente de algumas correntes filosóficas que tentavam dizer, ou que diziam, que sustentavam que Jesus era tinha uma espécie de corpo fantasmagórico. Ele era meio que um fantasma, né? Ele era meio que uma fumaça que aparecia, mas não tinha o corpo. Não! Paulo vai dizer que, chegando à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8, que não temos aqui: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas, preste atenção agora, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, estado de humilhação, muito importante. Falando mais uma vez das provas históricas e das discussões que existiram,
Hoje, né, ainda existe discussão, e como existe, a respeito da divindade de Jesus, certo? Sabemos disso. Mas isso não é novo. Para vocês terem uma ideia, durante séculos da era cristã, a maior discussão foi a respeito das duas naturezas de Jesus. Jesus ter uma natureza divina e uma natureza humana. Hoje, para nós cristãos, é pacificado que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Mas essa discussão rolou durante séculos na história. Vocês terem uma ideia? Nicéia, concílio de Nicéia em 325, Constantinopla em 381 e o concílio de Éfeso em 482. Discussões da pauta, ou discussão da pauta, era se Jesus realmente era homem e Deus. E num quarto concílio foi elaborado o seguinte documento, não temos aqui: na linha dos santos padres, ensinamos, unanimamente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai, antes de todos os séculos segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade, um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipótese. O que eu acabei de ler aqui foi a decisão de um quarto concílio a respeito, onde foi discutido, a respeito da divindade e da humanidade de Jesus. Questões lá atrás discutidas e que ainda hoje alguns têm dificuldade. Então, no texto que nós lemos há pouco, queria voltar para o relato bíblico inicial que eu li para vocês aqui, de João. Nós vimos aqui que ele é o Logos que se fez homem, tá bom? Mas eu queria avançar um pouco mais no que João fala. João diz que esse homem carregava em si mesmo a glória do Criador do universo, ou seja, homem perfeito que carregava a glória do Criador. E, irmãos, eu fico imaginando o que deve ter sido andar com Jesus. Você já parou para pensar o que deve ter sido para, por exemplo, aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos, incurável, que não havia conseguido cura em nenhum médico, nem no hospital de clínica de Jacarepaguá, Thelma, ela conseguiu cura? Não conseguiu cura. Também ali mesmo que ela não ia conseguir, né, Thelma? Fala a verdade, né? Ela não conseguia cura. De repente, Jesus no meio da multidão, o texto diz que aquela mulher, num ímpeto de coragem, toca na pontinha da aba da veste de Jesus. O texto diz que Jesus para. Quem me tocou? Ele faz essa pergunta para os discípulos. E os discípulos falam: mestre, fala sério, a multidão te aperta, e você pergunta quem te tocou. Ele fala: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, virtude. Eu fico imaginando o que deve ter sido para essa mulher, depois de 12 anos com aquela enfermidade, não só pela cura. Eu acho que mais importante, mais sublime, mais maravilhoso do que ficar livre daquela menstruação crônica, foi ter olhado no rosto de Jesus, foi ter visto o brilho dos olhos de Jesus, foi ter ouvido a voz de Jesus entrando pelos seus ouvidos, alcançando o seu coração e a sua alma. Irmãos, cheio de graça, cheio de verdade, o unigênito do Pai. Ele foi o unigênito do Pai, segundo João,
Ele era repleto de graça e verdade, diferente dos fariseus e escribas do seu tempo. Tem um episódio que me falha agora o texto que diz que Jesus ensinava diferente dos escribas e fariseus. O jeito dele de falar era diferente, ele tinha autoridade na sua fala. Existia antes de João, porque o que o texto vai dizer para a gente é que o próprio João fala, não, eu sou apenas alguém que vim aqui para abrir o caminho, eu não sou nada, porque o que vem depois de mim é antes de mim. Então é alguém que veio antes de João. Ele é alguém também que muitos não conhecem. E essa declaração é terrível, como eu já disse para vocês anteriormente. João vai dizer, vocês não o conhecem. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa nessa manhã. Você conhece Jesus? Você anda com Jesus? Você tem intimidade com Jesus? Você é alguém que ouviu falar de Jesus, e o que você ouviu falar dele te encantou, te seduziu e te atraiu, mas você continua sendo alguém que gosta dessa posição de ter ouvido falar? Ou você é alguém que de verdade ouviu a voz do Mestre no seu ouvido e no seu coração? Quem é você nessa manhã? Onde você está nessa manhã? Se fosse você nesse contexto, a pergunta que foi feita por João Batista, você se identifica entre aqueles que estão próximos de Jesus? Aqueles que andam com ele, desfrutam da intimidade dele? Ou você se encontra entre aquela multidão que, embora soubesse a respeito de Jesus, não o conhecia? E uma última declaração de João, temos outros textos para ver ainda, é que o melhor de todos os homens não chega aos seus pés. Olha que João diz, eu sou profeta, eu estou aqui, mas eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Sabe o que João está dizendo na sua apresentação de Jesus, da identidade de Jesus? O melhor de todos os homens, olha que João não se colocava como melhor aqui, mas o melhor de todos os homens não chega aos pés de Jesus. Você pode ser inteligente demais, você pode ser capaz demais, você pode com a sua capacidade de inteligência ganhar o mundo, mas o melhor e maior de todos os homens não chega aos pés de Jesus. Sabe por quê? Olha que declaração linda, dos textos mais belos que eu encontro no Novo Testamento. Paulo, na sua carta aos Colossenses, tem na projeção, no texto que eu enviei, Paulo fala nos Colossenses, no capítulo 1, versos 15 a 20, olha só o que Paulo vai dizer. Ele quem? Jesus, o Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse relato de Paulo, na sua carta aos Colossenses, fala dessa soberania de Jesus, desse poder de Jesus, dessa autoridade, dessa glória do unigênito do Pai. E a respeito desse Jesus é interessante, porque lemos textos do Novo Testamento, mas se a gente voltar na história bíblica, no Antigo Testamento está cheio de relatos a respeito desse Jesus. Por exemplo,
Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Preste atenção agora, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, anunciando o Messias, o Senhor que um dia viria. Ou ainda, falando de Antigo Testamento, ainda em Isaías capítulo 61, um texto maravilhoso, que é relatado por Jesus também no Evangelho de Lucas, que é o seguinte: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Se por um lado os textos do Novo Testamento relatam um Cristo que já havia vindo, no Antigo Testamento nós temos as promessas, no Antigo Testamento nós temos o anúncio daquilo que aconteceria na história, o grande ou maior advento da história, que foi o nascimento de Jesus de Nazaré, que veio como homem, o Deus homem, que veio a esse mundo para nos salvar. E aí, queridos, como eu já disse, esses dois textos, eles apresentam Jesus como sendo o Cristo, ungido. Interessante, porque a palavra Cristo, já falei aqui, não é sinônimo, ou melhor, não é, o nome Cristo não é sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo da Silva, não é por aí. Cristo significa ungido, aquele que foi ungido, desde quando? Desde antes da fundação do mundo, para fazer o quê? Para poder te salvar, para poder morrer no teu lugar, para poder ir para a cruz. Ele foi o enviado de Deus Pai, ele foi o ungido do Senhor, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Irmãos, é justamente o fato dele ter sido ungido desde sempre, antes da fundação do mundo, para ser o salvador da humanidade, estabelecendo a sua shalom, a sua paz, que traz essa segurança, essa garantia no nosso coração. Olha só o que Pedro vai falar na sua epístola, no capítulo 1, versos 18 a 20, falando sobre essa unção na eternidade, antes da fundação do mundo de Jesus. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido, preste atenção, antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Sabe o que Pedro está dizendo? Esse Cristo, esse ungido, ele foi ungido antes do mundo ser mundo. Meu irmão, a tua salvação já havia sido decretada por Deus antes do mundo ser mundo, antes de sequer teus pais terem desejado e ansiado por você. Você já estava nos planos de Deus, porque o ungido foi ungido antes da fundação do mundo. E eu termino essa mensagem nessa manhã ainda respondendo quem é Jesus, pegando tudo que nós falamos aqui nessa manhã. Eu digo que Jesus é o Messias, o Cristo prometido e aguardado, ungido desde a eternidade, como acabamos de ver, que veio ao mundo como um homem para salvar aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, e termo que denota a sua divindade. Quem é Jesus? Ele é o Filho do homem, que denota, segundo Lucas, a sua humanidade perfeita. Nasceu do homem, filho de José, filho de Maria,
A expressão filho do homem denota essa humanidade perfeita. Ele é o cabeça da igreja, como Paulo vai dizer, e é o dono da igreja. Isso é muito importante. Pastor algum é dono da igreja. Vou repetir também o que eu falo sempre aqui, aquela frase do Ariovaldo Ramos: se algum pastor ou líder quiser ser dono de igreja, é fácil. Basta nascer de uma virgem, né? Viver 33 anos sem pecado, morrer numa cruz, e ressuscitar ao terceiro dia. É fácil ser dono da igreja, porque Jesus é o único dono da igreja. É o único que exerce autoridade soberana, suprema, absoluta sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o rabi, ele é o mestre, diferente dos escribas e fariseus cheios de autoridade, mas vazios de piedade. Ele é o alfa e o ômega de Apocalipse 22:13. Ele é o bom pastor de João capítulo 10, versos 11 e 14. Ele é a porta do aprisco de João capítulo 9. Ele é o noivo da igreja, e nós, a igreja, somos a sua noiva. Ele é o Senhor, Ele é o Kyrios, o Rei, sobre todas as coisas. Mas também Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em 1 Pedro capítulo 1:19, não temos na projeção, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Mas não apenas um cordeiro, Ele é o leão da tribo de Judá, de Apocalipse capítulo 5, verso 5. Ele é o Emanuel, Deus conosco, de Mateus capítulo 1, verso 23. Por fim, Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo a partir de uma decisão do Deus triuno, da Trindade Santa, se fez homem para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que na cruz Jesus levou todos os nossos pecados e nos justificou. Irmão, você é justo. Minha irmã, você é justa, não pelas suas obras, não pelos seus atos de justiça, mas porque o sacrifício do justo, uma vez que alcançou a tua vida, te justificou. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E aí, como eu disse aqui na quarta-feira, eu provoquei o menino. Foi quarta-feira, né? Ou foi domingo? Já não me lembro mais. O tempo passa tão rápido. Eu provoquei o menino. Foi domingo passado. O menino da escola. Eu perguntei para ele: o que falta nessa cruz? Além das luzes apagadas que apagaram ali, né? Claro, né? O que falta nessa cruz? Aí ele disse: falta Jesus. Eu falei: não falta Jesus, não. Sabe por que não falta Jesus? Porque essa cruz para nós só faz sentido vazia. Porque Jesus ressuscitou. E é por isso que a gente não bota um Cristo pendurado, morto, com uma cara deprimida, triste, arruinado aqui, todo moído. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, e como vimos hoje mais cedo na oficina da palavra, está glorificado. Ele reina num alto e sublime trono, governando a história, governando a tua vida, a minha vida, o tempo todo. Quem é Jesus? A Bíblia mostra claramente quem Ele é. Quem é Jesus? Ele é o dono dessa mesa. Ele é aquele que um dia, junto com seus discípulos, numa última refeição, Ele reuniu os 12, e Ele falou para eles assim: desejei, Lucas relata isso, capítulo 22, 23, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, essa refeição com vocês, antes do meu sofrimento. Desejei comer essa mesa, essa refeição com vocês, antes do meu sofrimento. Quem é Jesus? Jesus é aquele que nessa manhã é representado por esse pão, simples pão, né? Vou pegar um pedacinho aqui de pão, um simples pão. Acho que o alimento mais simples que existe é o pão, não é verdade? Não sei se existe um outro alimento mais simples do que o pão. Nessa manhã, Ele é o pão da vida. Ele é aquele que é o único que pode alimentar o nosso ser, matar a fome da nossa alma. Jesus, quando estava com os seus discípulos, a multidão, disse: Moisés deu para vocês um pão que matou a fome física de vocês,
e vocês logo passaram a ter fome de novo. Mas todo aquele que come o pão que é descido do céu, nunca mais terá fome. Esse é o pão que alimenta a nossa alma. Jesus, o pão da vida. E Jesus pega um pão como esse, naquele momento fantástico com seus discípulos, e ele pega um cálice, não sei se parecido com esse, acho que não, mas um cálice comum de vinho, e disse: esse é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de vós. E Jesus está dizendo o seguinte, que eu tenho uma aliança com vocês, inquebrável, indestrutível, não pode ser rompida, o diabo não pode quebrar, você não pode quebrar, ninguém pode quebrar a aliança que eu fiz com vocês. Sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Quem é Jesus? Jesus é aquele que foi capaz de, sem precisar ir para aquela cruz, para morrer pelos nossos pecados. Queria convidar você a ficar de pé.